E aí galerinha, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no Pod Micro. Hoje, como prometido, vou falar um pouquinho sobre os tricotecenos. Mas, como vocês sabem, eu não posso falar sozinha. Por isso, convidei 4 especialistas, Gabriel Salles, da Família História, a Renata Maia e a Andréa Nascimento. Bem, Gabriel, você pode começar falando, por favor, sobre os tricotecenos? Então, vamos lá. Os tricotecenos, eles são produzidos por espécies toxogênicas do gênero Fussurium, que são compostos estruturalmente por um sistema comum de anéis, o sesquiterpenoide, e o tetracíclico 12 e 13, do epoxitricotec 9-eno. Em resumo, uma dupla ligação entre o carbono C9 e o C10, em um anel epóxido, entre o C12 e o C13. No caso, o esqueleto dos tricotecenos ele é quimicamente estável e o anel 12 e 13 do epóxi ele é representado ataques nucleofílicos que são estáveis a temperaturas e não são degradáveis durante o processo de autoclavagem. Além de possuírem uma estabilidade e uma ampla gama de pH, sendo ele um pH neutro, a ácido, existem aproximadamente 170 tricotecenos que são identificados. E estes acabam se dividindo em 4 tipos, sendo ele o A, o B, o C e o D. E essa designação ela é aplicada em maioria pelo grupo funcional, que é substituinte do C8, e variações em grupos funcionais do hidróxil e acetil. Entendi, mas você pode explicar um pouquinho melhor sobre esses tipos, por favor? O tipo A, ele é representado por diacetoxicirpenol, o DAS, e pelas toxinas T2 e HT2. Já o tipo B, ele é representado por NIVE e DON. E seus derivados, eles são acetilados, no caso o 3-adon e o 15-adon. Licença, desculpa interromper, mas onde exatamente, especificamente assim, a creatina é classificada? A croatina ela é classificada no tipo C e no tipo D, que lá estão a satroxina, G e a roridina. Certinho, mas como a biossíntese do tricodieno é produzida? Então, a biossíntese do tricodieno ela é produzida pelo gênero Fusarium, que se inicia com a ciclização do farmésio, no caso, farmésio pirosfato para o tricodieno, em um metabólito intermediário e primário. A reação, que é catalisada pela enzima da síntese do tricodieno, a via posterior ela envolve uma série de reações de oxigenação, que ela é catalisada pelo citrocromo P450. No caso, a isomerização, a ciclização, a hidroxilização e a acetilização. E com isso, alguns estudos ele vem demonstrando que nesse grupo de microtoxinas, ele é responsável pela inibição da síntese de proteínas em células eucarióticas, por uma ligação que ela é de subunidade do ribossomal 60S e por a interação com a enzima peptidtransferase. Como eu falei anteriormente, o DON ele tem sido relacionado com toxicoses agudas humanas, tais como os AKK-bio ou bolor vermelho, que são relatadas em países como a Rússia, Japão, na China, que já foi relatado, em relação aos seus derivados acetilados, no caso o 3-adon e o 15-adon. Pelo visto, ele deve ser muito importante, né? O DON ele é o tricodieno mais estudado devido à sua frequência em ocorrência em grãos e cereais em todo o mundo. Há evidências que o DON ele possua uma prioridade mutagênica e carcinogênicas. No caso, o DON ele é classificado pela Agência Nacional de Pesquisas em Câncer, o IARC, como é pronunciado em inglês, International Agency for Research, creio que seja essa a pronúncia correta, ao Cancer, no grupo 3. No caso, ou seja, não há evidências da carcinogenicidade em humanos, mas, no caso, é conhecido o mecanismo
de carcinogenidade em animais, no caso, no momento ainda experimentais. Os efeitos agudos da contaminação por DOM em humanos são eles classificados dores abdominais, dores de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia, entre outros. No caso, e já perante a administração crônica do DOM em animais, ele pode causar perda de peso, anorexia, diminuição da eficiência nutricional. No caso, em suínos, que até então é a espécie mais estudada, no caso, em relação ao DOM, quanto à sua exposição ao tricoteceno, sendo ele 1 a 2 miligramas de DOM, ele causa uma rejeição parcial de reações, aumento do tamanho do fígado e declínio dos hermatrócitos, a redução dos níveis de soro, de cálcio, de fosfato, e entre os efeitos neurotóxicos que acabam surgindo por conta no caso desse estudo até então. Compreendido, Gabriel. Muitíssimo obrigada. Agora sobre a ocorrência, você pode falar um pouco, Renata? Bom dia, Yasmin. Bom dia, pessoal. Vou falar um pouco da ocorrência de tricotecenos. Devido à sua estabilidade, os tricotecenos podem permanecer nos alimentos por um longo período de tempo, causando efeitos adversos à saúde. A exposição ocorre de maneira generalizada em países de clima temperado, cujo cultivo prioritário é o trigo, que é o substrato importante para esses fungos. Tricotecenos também aparecem como contaminantes naturais presentes em outros grãos e cereais, tais como cevada, aveia, milho, arroz e produtos derivados destes, como pão, malte e cerveja. No Brasil, os tricotecenos foram detectados por Milanes e outros autores em 2006, onde 6 amostras de grãos de milho examinadas foi encontrada a toxina T2, e NIV e DOM foram detectados em uma amostra de farinha de milho, entre 11 amostras analisadas. DOM e NIV foram detectados em concorrência em 59 de 66 amostras de trigo. DOM também foi avaliado em 113 amostras de trigo pertencentes ao estado do Paraná, estando presente em 64% destas. No Rio Grande do Sul, DOM foi identificado em amostras de biscoito tipo cracker, estando presente em 18 das 23 amostras analisadas, e 22% dessas apresentavam concentrações da micotoxina acima do permitido na legislação vigente no Brasil. Tralamasa e outros autores confirmaram a presença de DOM em 99% de amostras de trigo estudadas pertencentes ao estado do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Oliveira e outros autores quantificaram uma contaminação por DOM em milho em 48% das 148 amostras analisadas. 3-ADOM e 15-ADOM foram encontrados em 5,3% e 49,9% das amostras, respectivamente. DOM e toxina T2 foram extraídas de 75 amostras de pão e massa à base de trigo, e essas micotoxinas estavam presentes em 28% e 2,6% das amostras, respectivamente. Em estudo conduzido por Gonzalez e Osnaia e outros autores, Ibanez Vea e outros autores analisaram 123 amostras de cevada de uma região do norte da Espanha, Navarra, para co-ocorrência de tricotecenos dos tipos A e B. 95% das amostras estavam contaminadas com DOM e 28% das amostras com NIV. A concorrência de DOM foi observada também na Polônia em 100% das amostras de cervejas produzidas por empresas nacionais. No estudo de Zhao e outros autores, em 2014, a incidência de níveis de NIV 3-ADOM e 15-ADOM foram 50%, 6% e 63% em amostras de ração suína, 33%, 13% e 47% em amostras de ração de cavalo e 40%, 0% e 60% em amostras de milho, respectivamente. Juan Garcia e outros autores enfatizam que 15-ADOM ocorre com maior frequência na América do Norte e Reino Unido, enquanto que as estirpes que produzem 3-ADOM são prevalentes na Europa e Ásia. Uma coleção de dados sobre a ocorrência de toxinas fusarium em gêneros alimentícios na União Europeia mostraram que há uma incidência em 57% nas amostras de DOM e em co-ocorrência a presença de nível em 17% das amostras.
Dong e outros autores detectaram a toxina T2 em amostras de trigo e arroz e avaliaram amostras de trigo entre 2013 e 2015 em Jiangsu, que é uma província chinesa, e observaram que houve uma contaminação por DON e também a co-ocorrência de 3-adon, 15-adon e NIB nas amostras. Todos esses estudos enfatizam a exposição a essas toxinas, demonstrando a importância em se estabelecer limites toleráveis à sua exposição. Os limites, por sua vez, devem ser cada vez mais rígidos, o que só pode ser atingido, através da implementação de uma legislação eficaz para todos os tipos de tricotessenos. Entendi, amiga. Muitíssimo obrigada. Agora, sobre a legislação. Quem pode explicar melhor é a Andrea, né? Bom dia! Posso sim! Ao longo dos anos, foi se adquirindo um maior conhecimento a respeito das micotoxinas e seus efeitos toxicológicos. E com isso, criaram-se legislações para estabelecer um limite máximo para a ingestão dessas substâncias, como propósito de proteger a saúde do consumidor. Para criar essas legislações e estabelecer esses limites máximos, diversos fatores devem ser considerados, como, por exemplo, fatores de risco, consumo dos alimentos e disponibilidade de dados toxicológicos. No ano de 2017, foi aprovada a resolução de número 138, alterando a resolução número 7 de 18 de fevereiro de 2011, com relação aos limites máximos tolerados de micotoxinas para algumas categorias de alimento. Foi proposto novos limites a serem vigorados a partir do ano de 2019. Observe a tabela a seguir. 8 de fevereiro de 2017, revogada pela RDC número 487/2021, altera a resolução da diretoria colegiada do RDC número 7 de 18 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre os limites máximos tolerados para micotoxinas em alimentos, para alterar os limites de micotoxinas deoxinivalenol, DON, em trigo e produtos de trigo prontos para oferta ao consumidor e prazos para sua aplicação. No anexo 4, aplicação em 1º de janeiro de 2019, limites máximos tolerados para micotoxinas. A desoxinivalenol, DON, os alimentos trigo integral, trigo para quibe, farinha de trigo integral, farelo de trigo, farelo de arroz, grão de cevada, o seu limite é de 1.000. Farinha de trigo, massas, crackers, biscoito de água e sal e produtos de panificação, cereais e produtos de cereais, exceto trigo, incluindo cevada malteada, seu limite máximo tolerado é de 750. Certinho, amiga. Acredito que ficou bem esclarecido. Muitíssimo obrigada. Tamires, sobre os métodos para a determinação dos tricotessenos, você pode falar um pouco? Bom dia, galera! Posso falar sim, amigo. Irei fazer uma breve explicação, então, O que seriam esses métodos para a determinação de tricotessenos? Muitos estudos, vêm sendo avançados, significativos, a fim de melhorar a determinação desses tricotessenos, principalmente em amostras de cereais e derivados. Perdão por interromper, mas quais são as razões para a determinação de tricotessenos? As razões para a determinação de tricotessenos são o controle e monitoramento da qualidade de fontes alimentares e a avaliação da exposição existente durante o consumo de produtos contaminados, bem como o cumprimento da legislação. A maioria das técnicas
analíticas utilizadas para a determinação de tricotecenos, propõem sua extração a partir de uma matriz alimentar empregando um solvente, seguindo por uma etapa de limpeza para remover quaisquer impurezas ou interferentes, utilizando materiais que, além de remover, esses interferentes, concentram o extrato, auxiliando a quantificação em menor escala. A escolha do solvente ou mistura do solvente orgânico ou água a ser utilizada depende das características, que são os físico-químicas dos tricocerenos. Em análise, podemos observar a tabela, que são as propriedades físico-químicas dos tricotecenos, mais frequentemente detectados. Nessa tabela eu vou mostrar aqui. Então, pode observar os seus compostos nessa tabela. O MM, que é a massa molecular dos compostos, a solenidade de água a 25 graus Celsius, o PF, que é o ponto de fusão, o PE, que é o ponto de ebulição. Os métodos alimentares devem ser validados através do estabelecimento de vários indicativos de eficiência, como sensibilidade, seletividade, linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, precisão, exatidão e robustez. A avaliação de todos esses fatores implica na utilização de métodos seguros e eficazes, aplicáveis também na avaliação de degradação, que é decodificação dessas toxinas. Espero aí que vocês tenham entendido um pouco, dessa explicação. Foi um breve entendimento aí que foi passado para vocês, tá certo, galerinha? Continue. Perfeito, amiga. Acredito que sua explicação também ficou bem esclarecida. Muitíssimo obrigada. Vou falar um pouco, Vocês já nos enriqueceram, com tantos conhecimentos sobre os tricotecenos. Agora eu vou falar um pouco sobre a degradação deles. Se vocês não sabem, sim, também há degradação. Então, existem 3 estratégias para se evitar a possível presença de tricotecenos em alimentos: preservação da contaminação no cultivo das plantas ou pré-colheita, cuidados no armazenamento dos grãos e, por fim, a descontaminação dessa matriz contaminada através de métodos físicos, químicos e biológicos. Na primeira estratégia, melhorias podem ser alcançadas através do melhoramento genético, obtendo plantas mais resistentes à proliferação de fungos. Métodos físicos de degradação não possuem ação efetiva, com baixos percentuais de eficiência. Os métodos químicos são caros e, na maioria dos casos, afetam a qualidade dos grãos e das matérias-primas. Com isso, uma alternativa promissora para a degradação é o emprego de métodos biológicos, os quais preservam as características sensoriais dos alimentos através da utilização de condições brandas de processos sem o uso de substâncias químicas nocivas, o que pode ser alcançado pelo uso de enzimas e micro-organismos como as bactérias, cepas, fúngicas e leveduras. De acordo com Chen et al., desculpa, eu sou péssima na pronúncia em inglês, eu acho que é inglês, enfim. Uma enzima pode atuar sobre a estrutura dos tricotecenos em reações de hidrólise, deepoxidação, oxidação, epimeração e ou glicosilação. Hidrólise é uma reação na qual uma molécula é decomposta por uma molécula de água. No caso de tricotecenas que contêm grupos acétil, a reação de desacetilização pode causar mudanças na toxicidade. Nesse caso, o número ou a posição desses grupos afeta a toxicidade dos tricocenos e a reação de degradação. Como pode ser visto no estudo de Schmidt e al. Enfim, o nome dele está aqui na tabela. A enzima carboxilesterase, isolada a partir de brachipódio, distácio, desacetilou 3-adon e 15-ado. Como resultado, os autores
apresentaram 100% de desacetilização após 24 horas de exposição. A constante de Michaelis-Menten, Km, determinada neste estudo, retrata a maior afinidade da enzima carboxilesterase para 15-adon do que para PNPB, seu substrato específico. Ensaios com 3-adon revelam inibição do consumo de substrato, verificando o aumento da sua concentração ao longo da ação da enzima. Ainda assim, no caso da estrutura química dos tricotecenos, o grupo epóxi acaba por ser o principal responsável pela toxicidade dos tricocenos. Portanto, a deepoxidação é o próximo passo de detoxificação dos tricotecenos. Vários estudos se concentram na degradação de tricotecenos e as diferenças entre o seu mecanismo. Não está claro neste momento, podendo ocorrer a catálise por uma única enzima ou por diferentes enzimas a partir das culturas testadas. No estudo de Young, microbiota e culturas puras de isoladas microbianas de intestino de frangos têm demonstrado a capacidade de degradar DOM por deepoxidação. Em tricocenos acetilados, o ataque aconteceu preferencialmente nos grupos acétil e em pequenas quantidades foi observado a deepoxidação desses compostos. Bem, o mesmo pode ser observado no trabalho de Fuchs, onde uma cepa bacteriana foi empregada na degradação in vitro de tricocenos A e B. 3-adon foi transformado em DOM, que foi transformado em seu metabólito menos tóxico, DOM1. Além dos tricotecenos, em outras micotoxinas também foi verificado a ação das enzimas na detoxificação ou degradação destes compostos. A detoxificação enzimática está sendo discutida desde a década de 1970 como uma estratégia para a eliminação de elementos e matérias-primas. Assim, o uso de enzimas apresenta grande potencial, pois estas possuem alta especificidade de ação e ausência de geração de resíduos ambientais tóxicos. Por hoje foi isso. Obrigada, galera, por nos assistir. Eita, quase não sai. E obrigada também a todos os convidados pela participação maravilhosa. Beijo, tenham um bom dia. Até o próximo.